Algo em mim diz que os irlandeses não são muito espertos. Olha esse lugar. Aqui há apenas rochas vulcânicas inférteis que cospem água e que fazem o fedor de enxofre circular pela região. Os humanos deveriam fazer como os animais e as plantas e evitar essa terra fria e improdutiva. Mas, como sabemos, os humanos são idiotas. Porém, são muito determinados. Por vezes, habitamos lugares pouco acolhedores. Durante o último século, os irlandeses encontraram não apenas uma forma de sobreviver, mas também de prosperar. Eles se tornaram os melhores pescadores do mundo. Eles encontraram soluções para seus problemas. Até mesmo descobriram uma forma de transformar seu amor por sagas, folclore élfico e histórias em um enorme empreendimento. Esse é o lugar onde a batalha sem fim entre a Terra e a natureza gerou um enorme impacto na tecnologia do país. Islandeses. Eles seguem suas vidas cotidianas seguros de que 100% da energia do país vem de fontes renováveis. Em parte, graças a isso, a Islândia transformou seus vulcões em aliados. Eles utilizam os bolsões geotermais para aquecer os lares e também a água, usando usinas hidrelétricas. A autossuficiência energética é a chave da prosperidade islandesa. Hoje, a Islândia espera exportar suas tecnologias de energia limpa. Alguns engenheiros engenhosos criaram uma turbina eólica rústica e curiosa. Ela será usada para gerar energia para casas isoladas, equipamento industrial remoto e para gerar energia limpa em áreas rurais ao redor do mundo. Na beira da estrada, a cerca de 30 quilômetros de Reykjavik, você vai encontrar esse carinha girando o dia todo para energizar equipamentos de telecomunicação. Na cidade de Reykjavik, há uma versão menor dele acima dos pontos de ônibus gerando energia para a internet, telas com anúncios e uma estação de carregamento de celular. Em um subúrbio industrial da periferia de Reykjavik, uma empresa chamada Ice Wind transformou uma antiga usina de energia a carvão em uma fábrica para fazer suas turbinas eólicas à mão. Ela é dirigida por Thor, o diretor da empresa. O Sea Thor é um engenheiro nuclear. Essa turbina é chamada de turbina eólica Seven News de eixo vertical. Caso você não tenha entendido direito, essa é uma turbina eólica Seven News de eixo vertical. Essa é para quem gosta de turbinas. Em termos técnicos, essa é uma tecnologia antiga que data da época do Império Persa. Usando esse projeto como base, nós fizemos ajustes para adaptá-lo à era moderna. Nós usamos materiais modernos como fibra de carbono e aço inoxidável. Nós a projetamos para serem resistentes e para que ela não gire acima de um determinado limite. Nós fizemos um sistema bem simplificado para manter um custo baixo e para resistir ao clima hostil. O clima é um problema sério, e é isso que acontece quando essa turbina convencional é atingida por ventos muito rápidos. Na Islândia, essas turbinas duram cerca de 3 anos até que sejam destruídas pelos ventos. O formato das turbinas em Ice Wind permite que ela funcione com pouco vento e limita sua velocidade durante fortes ventanias. E, além disso, ela é muito elegante. As pessoas olham para ela e não têm ideia do que ela é. Elas acham que é algum tipo de escultura. Elas não imaginam que é um aparelho que produz energia. Nós passamos então a dar mais ênfase no design, na aparência e nas curvas.
A Icewind está realizando vários testes em todo o país e espera começar a vender as turbinas pelo mundo afora ainda esse ano. Thor está ansioso para testar a engenhosidade islandesa em um novo patamar. Nós nos isolamos por muito tempo e temos brigado por muitas coisas ao longo da história. E eu acredito que inventar coisas novas e desbravar novos caminhos é apenas mais uma forma de brigar. A verdade é que, diferente de muitas pessoas, eu não vim visitar a Islândia para apreciar as paisagens ou para ver os papagaios do mar. Essas coisas ficaram em segundo lugar. Eu vim em busca do caos urbano, da bebedeira e das emoções frenéticas. Eu estou aqui por conta do fenômeno cultural chamado EVE Fan Fest. Apertem os cintos, pois coisas estranhas acontecerão agora. Coisas muito estranhas. Nerds. Milhares deles reúnem-se anualmente em Reykjavik para homenagear o EVE Online, um jogo multiplayer em massa ambientado no espaço sideral. Durante 3 dias, os jogadores confraternizam, vestem-se como seus personagens favoritos, compram inúmeras lembrancinhas estilosas. Você precisa comprar um desses e dão uma espiada no que está por vir. E também acontece um torneio ao vivo para decidir quem será um dos principais governantes do universo EVE. Nós coroaremos o nosso novo líder e os perdedores serão sacrificados nesse ritual. Parece que estamos perto do fim, um embate parelho na última partida. O capitão foi destruído. E a vencedora é a Tash Murkon. Andando pelos corredores daqui, você vai se ver cara a cara com uma grande variedade de nerds. Quantas horas você passa jogando por dia? Caso eu não tenha nenhum outro compromisso, eu jogo EVE durante 6 horas por dia, 7 dias por semana. Nós nos juntamos à frota para matar outros jogadores pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. O jogo não para. Se você ficar um dia sem jogar, vai precisar compensar isso no dia seguinte. Algumas das pessoas mais gentis que você conhece são bandidos impiedosos no jogo. De uma forma simplificada, EVE Online é um jogo de guerra no espaço. As pessoas criam seu personagem do zero, entram em uma nave e juntam-se aos milhares para se formar um exército. Travam conflitos que podem durar meses ou até anos. EVE foi lançado em 2003 e hoje é um universo vasto, quase tão complexo e variado quanto o mundo real, com um sistema político completamente desenvolvido e uma hierarquia social. Existe também uma economia complexa, baseada em bilhões de transações e muito trabalho manual. É um realismo assustador. E estão todos dentro dele. Todas as naves, toda a munição, todas as peças que compõem a sua nave, os drones, as armas, tudo foi construído por alguém. É algo realmente colossal. Antes dos jogadores entrarem na batalha, eles precisam gastar horas minerando materiais para construir naves e armas. Esse Titã está entre as maiores classes de espaçonaves. Ela leva 6 semanas para ser construída e tem mais de 13 quilômetros de comprimento. A coalizão demorou anos para obter o seu equipamento espacial e eles podem perder tudo em apenas um deslize. Qual foi o pior momento pelo qual você passou? O pior momento para mim foi perder meu Titã. Nada se compara a perder cerca de $6.000 de equipamento virtual em um piscar de olhos. A maioria dos jogos desse tipo separam os jogadores em grupos de alguns milhares e dão a eles uma missão para cumprir. Mas não o EVE. Desde o princípio, ele é um jogo onde todos os jogadores habitam o mesmo universo e podem decidir coletivamente como ele deve ser jogado. E isso faz o EVE ser uma história sem fim, uma experiência comunitária espetacular. Todas as 400 mil pessoas estão jogando esse jogo juntas.
Você pode se encontrar com qualquer pessoa. Nós temos celebridades espaciais, políticos espaciais, são pessoas bem famosas. Se você for um herói ou um vilão no EVE, 500 mil de pessoas saberão seu nome, sua reputação e vão tentar te eliminar ou se unir a você por conta disso. Muitos jogos proporcionam uma fuga da realidade para as pessoas, mas nenhum deles é igual ao EVE. Os pacatos se tornaram guerreiros, os tímidos se tornam celebridades. EVE é sobre algo se tornar maior e diferente daquilo que você é na vida real. Ah, eu vou morrer. Olá. Meu nome é Charles White, eu sou o Max Singularity do EVE Online. Eu estou aqui fantasiado em uma criatura do jogo, o nome dela é Fedo. Qual é o seu papel no jogo? Por ser um cara mais velho, eu comecei a jogar dando as dicas para os jogadores, então eles me promoveram para o cargo de Papa no EVE Online. E eu me tornei um Papa espacial. Eu concedo bênçãos, já celebrei casamentos de verdade, inclusive, e já abençoei 6 crianças. Nossa cadeia de comando é organizada da mesma forma que as outras. Wolfpack 10 é um mecânico durante o dia, mas quando ele está online, ele comanda uma frota com centenas de soldados obedientes prontos para seguirem suas ordens. Eu já comandei um pouco mais de 700 jogadores. Algumas pessoas comandam milhares. Você sente uma vida dupla? Eu não sinto que tenho 2 vidas, eu sinto que eu tenho uma única vida muito complexa. Eu tento não separar as coisas, o que eu faço no EVE da realidade, pois isso tem um impacto na minha vida, mas ao mesmo tempo eu não deixo que o EVE tome meu lugar no lugar de outras coisas, como o meu trabalho, por exemplo, minha vida pessoal e meus amigos. É fácil classificar um jogador do EVE como um nerd obcecado por jogos online. Entretanto, seria um desserviço para a profundidade do jogo a experiência da FanFest. Os laços que criamos aqui são como se fôssemos de uma segunda família. Eu já estive aqui 4 vezes e é como se as pessoas que eu encontro aqui, com quem eu jogo, fossem parte de mim. Sempre que eu saio com meus colegas nerds, eu me divirto bastante. Você acredita que continuará jogando EVE pelo resto da vida? Provavelmente eu não consigo me imaginar sem o EVE. Esse jogo oferece bastante para você prender a atenção. Há muitas coisas que eu ainda não conheço. Você havia perguntado sobre o buraco de minhoca. Eu não faço ideia do que se trata. Eu sei que eles existem e que eu posso entrar num deles, mas eu ainda não estive lá. Eu não sei como isso pode ser feito. EVE guarda muitas coisas, é um universo gigantesco. Depois de passar um dia inteiro com seus colegas almirantes espaciais, resta apenas uma coisa a ser feita, e ir a um pub. É uma tradição. A EVE FanFest vai das 9 às 17 e eu estou indo até lá. A imagem desses jogadores comemorando juntos é algo que eu nunca vou esquecer. Ver as pessoas em seu lugar preferido, livres para se expressarem como quiserem, é algo muito humano e gratificante. É difícil você resistir a isso. Ao conhecer os jogadores de EVE, você deve ter notado uma tendência. O jogo tende a atrair pessoas inteligentes, dedicadas e por vezes até maquiavélicas. Organizá-las é tão complicado quanto tentar pôr ordem em uma casa cheia de gatos. Há 13 anos, essa administração tem sido o trabalho da CCP Games, a produtora islandesa que criou o EVE. Desde as mudanças nas regras do EVE, a CCP precisou trabalhar lado a lado com os jogadores para dar forma ao jogo e introduzir novos elementos e lugares para se explorar. Alguns dos indivíduos mais importantes se reúnem na FanFest, onde eles debatem questões para os buracos de minhoca. Você está preocupado em relação a como é complicado para nós desvendar os buracos de minhoca reais? Você acha que esse elemento seria bem balanceado? A profundidade dessa relação de mão dupla é a única na indústria dos games. Bem-vindos à EVE FanFest de 2016. Uma das pessoas que foram vitais para que EVE se transforme é o CEO veterano da CCP, Hilmar Peterson.
Hilmar se torna um filósofo quando o assunto é a Islândia, ficção científica e o papel que Eve tem em nada menos do que a evolução da espécie humana. Por que esse jogo ter surgido na Islândia faz tanto sentido? Quando se é uma criança na Islândia, você percebe claramente que esse país está tentando te matar. Se você não tomar cuidado, é exatamente isso que vai acontecer. Aqui temos vulcões, nevascas, avalanches e muitas outras coisas. Nós precisamos nos unir para lutar contra a natureza. Eve teve origens humildes. 3 jovens islandeses que adoravam computadores juntaram dinheiro para criar o Eve vendendo um jogo de tabuleiro, chamado Danger Game, que se tornou um enorme sucesso. Com a grana em mãos, eles decolaram rumo às estrelas, construindo uma maravilhosa e icônica representação da vida no espaço. Hilmar acredita que Eve pode ser um guia para uma sociedade interestelar. Nós pensamos num jogo como uma construção para inspirar o destino manifesto de uma humanidade, que é viver além desse planeta. Nós vemos o Eve Online como a coisa mais próxima que temos hoje da vida no espaço. Nós também acreditamos que ao dar essa experiência, esse sonho a milhares e até milhões de outras pessoas, nós iremos gerar o desejo e a motivação para que algo concreto realmente aconteça. E estamos empenhados para que isso realmente aconteça. A CCP acabou de lançar um novo jogo chamado Valkyrie. É um jogo de guerra espacial com ação frenética para os óculos de realidade virtual que acabaram de ser lançados. Recentemente, os investidores fizeram aplicações na CCP, na expectativa de terem encontrado uma forma de juntar Eve à Valkyrie, para criar uma imponente rede social virtual. Aonde você acredita que essa tecnologia chegará? Com Valkyrie, nós queremos fazer algo muito mais imersivo, algo que cause um impacto imediato no seu estado emocional. O Eve faz isso de uma forma diferente, pois ele é lento e metódico. Você pensa mais com a mente do que com o coração. A nossa meta é unir esses dois conceitos. Hilmar não inventou o Eve. Foi esse homem. Ele é Rainer Hardesson, um dos 3 co-criadores do jogo. Ele explicou para mim como o Eve surgiu ao lado de um monumento na Marina Reykjavik. Ele foi construído em homenagem aos jogadores de Eve e tem o nome de personagens gravados na base. Durante o FanFest, os jogadores vêm até aqui com seus nomes e vão homenagear o jogo. As pessoas têm uma paixão enorme por ele e o estranho é que quando você entra no Eve, você não sente que está jogando um jogo, você sente que está no mundo real. Todas essas pessoas sentem isso. O motivo disso é que tudo gira em torno da interação humana, das emoções humanas, das coisas que fazem os humanos. Qual o motivo das pessoas saírem do trabalho no fim do dia para se dedicarem a outro trabalho quando chegam em casa? Eu acredito que, de uma forma estranha e distorcida, esse é um mundo utópico, perfeito. Apesar de ele ser repleto de guerra e conflito, você pode sonhar em se tornar algo maior. Ao fim da FanFest, os jogadores de Eve e os funcionários da CCP comemoravam com uma enorme festa no Harpa Concert Hall. É uma celebração regada a bebidas e a heavy metal, antes que todos voltem para suas casas monótonas e vidas normais. Existe algo lírico em várias coisas por aqui. Na forma como as pessoas unem histórias em suas vidas cotidianas, na maneira como elas parecem celebrar o sofrimento e no modo como eles enxergam e aplicam a tecnologia na sua cultura. Esse país atesta o triunfo da vontade humana e do poder da imaginação.
Esse é o lugar que instiga a introspecção e que atiça a nossa alma. Durante o outono no Canadá, eu me deparo com toda a beleza, inocência e de toda a diversão que existe no nosso vizinho ao norte. Eis a majestade de Toronto. Os grandes rinques de hóquei e os litros de xarope de bordo que você pode beber sem culpa, pois ele é puro e nutritivo. A chegada de uma nova estação é também o momento perfeito para uma das criaturas mais fascinantes do Canadá, o nerd de inteligência artificial. Desde que a humanidade inventou os computadores, ela tinha o sonho de introduzir neles a inteligência artificial. Eu sou um rapaz inteligente, porque tenho um ótimo cérebro. Isso é a coisa mais impressionante que eu já vi. A IA é apenas um computador capaz de imitar ou simular o pensamento ou comportamento humano. Dentro desse ramo existe o Machine Learning, que é hoje a fonte de características mais impressionantes da IA. Ao permitir que os computadores aprendam a como resolver problemas por conta própria, o Machine Learning tornou possível uma série de inovações que eram consideradas impossíveis. É devido a ele que os computadores podem entender o que você fala, reconhecer o rosto dos seus amigos nas fotos e até mesmo dirigir o seu carro. É por isso que todos estão comentando sobre a chegada de uma IA mais humana. E se isso seria algo bom, ou se seria o fim dos tempos. Para que isso fosse possível, foram necessárias muitas pessoas, mas uma delas está acima de todas as outras. Eu vim até Toronto para encontrar o homem que é chamado de padrinho da inteligência artificial, Geoff Hinton. Devido a um problema na coluna, Geoff Hinton está há muito tempo sem conseguir se sentar. Eu odeio ficar de pé, eu preferia ficar sentado, mas se eu me sentar, o meu disco sai do lugar. Ainda bem que trabalhar de pé está na moda hoje. Eu estou muito à frente, eu trabalhava em pé antes. Já que ele não pode sentar dentro de um carro ou de um ônibus, Hinton está sempre caminhando. Essa caminhada diz muito sobre Hinton. Durante quase 40 anos, Hinton busca um modo de fazer os computadores aprenderem da mesma forma que os humanos, a missão de imaginar a loucura e o desperdício de tempo, até o momento em que ela revolucionou o setor. O Google acredita que esse é o futuro da empresa. A Amazon acredita que esse é o futuro da empresa. A Apple também acredita. O meu departamento acredita que é tudo perda de tempo. Eu consegui convencer todo mundo, menos o meu departamento. Desde cedo, Geoff Hinton já era obcecado por entender a forma como a mente funciona. Ele começou na medicina, estudando a anatomia do cérebro. Depois ele passou para a psicologia, até que finalmente ele se aproximou da modelagem do cérebro por meio da ciência da computação, o que levou até a inteligência artificial. Eu acredito que se você quiser compreender algo complicado como o cérebro, você precisa construir um. Da mesma forma que você olha para um carro e acha que você entende do assunto. Se você tentar construir um carro, você vai descobrir sobre todas as coisas que precisam estar dentro dele. Caso contrário, não vai funcionar. Conforme Geoff refletia sobre o assunto, ele se inspirou em alguns pesquisadores de IA do outro lado do oceano, especialmente esse homem, Frank Rosenblatt.
No final da década de 50, Rosenblatt desenvolveu o que se chama de Perspectron, que era uma rede neural, um sistema de computador que imitava o cérebro. A ideia básica é um conjunto de pequenas unidades chamadas de neurônios. Eles são pequenas unidades computacionais, porém são modelados para trabalhar da mesma forma que o cérebro humano trabalha. Eles recebem informações vindas dos sentidos e aprendem com isso, para que então a rede neural possa em seguida tomar decisões. Rosenblatt esperava ser capaz de inserir diversos dados na rede neural, como fotos de homens e mulheres, e que a máquina eventualmente conseguisse diferenciá-los da mesma forma que os humanos fazem. Mas tinha um problema. A rede neural de Rosenblatt era exatamente limitada, pois tinha apenas uma camada de neurônios. Um dos colegas dele escreveu um livro, no fim dos anos 60, indicando que essas limitações seriam um problema, e isso congelou as pesquisas na área por uma década. Ninguém queria trabalhar nessa área. Pensavam que nunca daria certo. Durante muito tempo se pensou assim, e isso poderia ser o fim. Bem, quase todos. Para mim, estava claro que esse era o caminho correto a ser seguido. O cérebro é uma grande rede neural, e se ela funciona, então podemos fazer essa tecnologia funcionar. Eu nunca tive dúvidas em relação a isso. O que você diria que havia dentro de você para trilhar o caminho quando todos tinham desistido? Provar que todos estavam errados. Hinton estava certo de que sabia de uma forma de fazer as redes neurais funcionarem e ele buscaria essa solução a qualquer custo. Por um tempo, ele visitou diversas instituições nos Estados Unidos. Ele se aborreceu com o fato de que a maioria das pesquisas eram financiadas pelo Departamento de Defesa e, por isso, partiu em busca de outro lugar. Ele então ficou sabendo que o Canadá estava interessado em financiar projetos de inteligência artificial. Foi uma oferta atraente. Eu fui até essa cidade civilizada e comecei a trabalhar. Eu vim para a Universidade de Toronto nos anos 80. Nós descobrimos como fazer uma rede neural mais complexa, capaz de resolver os problemas com as versões simples. Ele, junto com seus colaboradores, desenvolveram uma rede neural com várias camadas, uma rede neural profunda. Essa invenção funcionou, mas ainda assim, ela tinha um limite. Entre as décadas de 90 e 2000, era um dos poucos no mundo que ainda estudavam essa tecnologia. Ele era escorraçado sempre que comparecia às conferências acadêmicas. Ele era tratado como um pária. Entretanto, Jeff perseverou. Ele continuou a insistir na ideia de que os computadores eram capazes de aprender. Até que, em 2006, o mundo passou a acreditar nas ideias de Hilton. Os computadores hoje são muito mais rápidos e hoje a IA está se comportando de forma como eu previ que ela se comportaria na década de 80. Ela está solucionando tudo. O advento de chips super velozes e da enorme quantidade de dados produzidos pela internet fizeram o algoritmo de Hilton evoluir de uma forma mágica. De uma hora para outra, os computadores se tornaram capazes de identificar até mesmo imagens. Eles passaram a identificar as falas e a traduzir um idioma para o outro. Em 2012, as palavras como redes neurais e a machine learning já estavam presentes nas primeiras páginas. A seguir, o professor Geoffrey Hinton, da Universidade de Toronto. Obrigado. Para Hinton, esse foi um momento de redenção. Hoje ele é uma celebridade da tecnologia para o Canadá. Este também é um momento de glória. Eles possuem mais pesquisadores de IA do que qualquer outro país no mundo, e o objetivo atual é ver o que virá das empresas fundadas por essas pessoas e quais serão as próximas inovações tecnológicas. Vou, a partir de agora, em uma jornada para o Canadá para ver as grandes inovações da tecnologia canadense, para descobrir o caminho que a IA percorreu até aqui e quanto ainda ela vai evoluir.
Aqui nós temos uma cidade que está no centro das tensões entre a vida moderna e a revolução de IA. Essa é Montreal, uma cidade repleta da beleza do velho mundo que faz você diminuir o passo, relaxar e refletir sobre assuntos mais profundos. Ao mesmo tempo, ela é um dos maiores centros de pesquisas de IA. Estudantes de todo o mundo se reúnem aqui para aprender sobre Machine Learning e para explorar as ideias de Geoff Hinton sobre como transformar a tecnologia de um produto para o uso das massas. Para ter uma amostra do sucesso deles, basta olhar em seus bolsos. Tudo isso aqui era apenas um nicho da ciência da computação, mas nos últimos 5 anos, a IA invadiu a nossa vida cotidiana. Seu smartphone está repleto de aplicativos com IA, como o Google Translate, que permite você apontar a câmera para uma revista escrita em francês e ler como se estivesse no seu idioma. Os engenheiros tentaram por décadas encontrar uma forma de traduzir os textos dessa maneira. Porém, foram as redes neurais de Geoff que finalmente tornaram isso possível. Obrigado, Geoff. E não são apenas celulares. As redes neurais já chegaram às estradas. Lá vamos nós. Conheça meu amigo Stefani, o presidente do fã-clube Tesla de Montreal. Eu dirijo um Tesla há mais ou menos 4 anos e meio. As pessoas pedem caronas a você com frequência? Ao tempo todo. Deve ser por conta do sofisticado piloto automático. O sistema de direção semi-autônomo da Tesla, que funciona maravilhosamente bem em condições ideais. É assim que você liga o piloto automático? Sim, ele está dirigindo sozinho. É preciso prestar atenção. Mas você não precisa dirigir. Que loucura! Os carros autônomos estão repletos de câmeras, sensores e radares. Quando somados às redes neurais de observação, essa tecnologia permite aos carros construírem um mapa do mundo. A tecnologia ainda pode evoluir bastante, mas ela já é capaz de identificar os campos ao seu redor, trocar de pista e até estacionar sozinha. Obrigado, Geoff. Você está vivendo no futuro. Depois de experimentar pela primeira vez, é difícil viver sem ela, porque eu posso ficar completamente relaxado enquanto dirijo. Tem uma placa aqui de pare e por isso você precisa ficar atento. A maior parte do legado de Hinton vai além dos exemplos que chamamos de utilização de IA. Ele também inspirou uma legião de discípulos disseminando o evangelho das redes neurais. Yoshua Bengio trabalha como professor na Universidade de Montreal. Ele foi um dos pesquisadores que se agarrou às ideias de Hinton quando elas ainda eram desacreditadas. Com o passar dos anos, ele se juntou a Hinton e elaboraram muitos conceitos-chave por trás da IA moderna. Vocês trabalhavam nesse projeto na década de 80 até o ano 2000, e isso foi de um assunto obscuro da ciência da computação para algo que está presente em todos os aspectos das nossas vidas. Você está surpreso pelo que vem acontecendo nos últimos 5 anos nessa tecnologia em todos os telefones? A velocidade em que o progresso e os produtos estão sendo lançados foi algo que não esperávamos. Ainda hoje é difícil de prever o que vai acontecer. Se esse ritmo vai diminuir ou se ele vai continuar a crescer, isso é algo que ainda não sabemos dizer. E graças a Yoshua que Montreal está repleta de jovens talentos no ramo de IA. Esse fato, por sua vez, tem trazido aos gigantes da tecnologia, Google e Facebook, e também os seus bolsos recheados para a cidade.
Eu vejo que se você for um especialista em IA, você pode ganhar até $300.000 por ano. É impressionante o valor que essas pessoas estão recebendo. Não é tão raro assim ver alguém com um salário de 1 milhão por ano. Algum país já te ofereceu uma enorme quantidade de dinheiro para criar um laboratório para eles? Os países não, mas as empresas sim. Joshua, porém, recusou essas enormes ofertas que recebeu. Ele permanece comprometido com as torres de marfim da academia, o ambiente mais que adequado à sua perspectiva filosófica. Pessoas como Elon Musk e Stephen Hawking veem essa tecnologia com maus olhos, dizendo que pode rebelar e começar a agir por conta própria. O que você sente quando vê as pessoas adotando essa postura? Eu não me preocupo com rebelião da tecnologia. Uma situação como a do Exterminador do Futuro é improvável. Eu também acredito que fomos capazes de criar máquinas tão inteligentes quanto nós. Elas serão inteligentes o bastante para compreender que nossos valores, o nosso sistema moral de agir, é uma forma de nos beneficiar. Eu vejo que há, sim, preocupações reais, como o uso da IA com mais intenções para influenciar a mentalidade das pessoas. Nós vemos isso no Facebook. Sim, devemos estar atentos a isso. Temos que nos atentar a isso e tentar regular o uso de IA nos assuntos como moralmente e eticamente estão errados. E não devemos simplesmente banir ou proibir a IA. É reconfortante saber que Joshua se preocupa com isso. Mas basta sair da universidade para ver que a realidade é bem mais complicada. Uma pequena sala é a sede de uma startup chamada Larry Bird. Ela foi fundada por antigos alunos de Joshua e criou um aplicativo capaz de clonar vozes. Você já ouviu falar desse algoritmo que copia vozes? É incrível. Você pode fazer uma pessoa falar o que quiser. Um dos fundadores é o mexicano José. Ele me ensinou sobre a arte de clonagem. Você precisa gravar um áudio de alguns minutos de fala. Milhares de letras dançam pela tela do autor amador. Quando você começa a comer dessa fonte, deve haver um problema. É melhor que larguem a polícia e comecem a lavar. Eu não sei de onde eu tirei isso. Agora já posso criar a minha voz digital. Esse processo pode demorar até 1 minuto. Uau, 1 minuto? Para criar uma voz artificial, antes era necessário no mínimo 8 horas de gravação. Teste a sua voz, vamos ver o resultado. É a hora da verdade. Após a IA de Larry Bird fazer sua mágica e eu terminar de digitar, eu escrevi errado. Qualquer palavra que eu escrever será falada pela minha voz digital. E o mais impressionante de tudo, ela consegue falar até palavras que eu não gravei. A tecnologia da inteligência artificial parece avançar em alta velocidade. Devemos nos preocupar? Eu realmente estou ouvindo a minha voz. Isso é bem interessante. Eu falei algumas frases aleatórias e escrevi aqui o que eu tinha falado, então ficou perfeito. Eu posso usar qualquer palavra que eu quiser? E criar uma frase assim? Olá, mundo. Esse é o melhor programa que eu já assisti. Essa tecnologia parece divertida, mas pode ser usada para propósitos escusos. Eu voltei para o meu hotel para testar formas de se realizar falsificações com a tecnologia de Larry Bird. Você pode ver aqui as formas mais óbvias de se fazer isso. Aqui temos a fala de um falso Donald Trump. Os Estados Unidos estão considerando, além de outras medidas, a interrupção do comércio com quaisquer países que realizarem comércio com a Coreia do Norte. Você já é capaz de imaginar que alguém usando a sua voz para criar uma confusão na sua vida pessoal? Para testar essa hipótese, eu vou telefonar para minha querida mãe para ver se ela me reconhece. Oi, mãe. Como vocês estão hoje? Nós ficamos sem eletricidade hoje cedo, então nós ficamos bastante tempo à toa.
Eu estou terminando um trabalho e esperando os meninos voltarem para casa. Entendi. Acho que estou ficando doente. Como você está se sentindo? É só uma brincadeira. Você estava conversando com o computador. Mas parecia você. É impressionante. Você ficou impressionada ou assustada? Eu ficaria assustada se fosse algo importante. É você que está falando agora? Não sei. Parece ser você. É mesmo? Sim. Os verdadeiros esquisitões da inteligência artificial do Canadá vivem aqui, Edmonton. Esta é uma cidade grande, fria e plana, que fica praticamente no meio do nada. É um lugar que precisa de um banco de manteiga para ajudar as pessoas a sobreviverem ao inverno rigoroso. Os canadenses têm uma perspectiva interessante sobre como essas condições intensificam alguns traços nas pessoas. Pergunte a esse rapaz do Centro de Turistas de Edmonton. Essa é uma daquelas cidades que não ocupa o topo da lista em termos de tamanho ou fama, mas ela possui uma qualidade distinta da independência ocidental que você vê em todos os lugares em Alberta, somada à consciência e consideração. E em termos de tamanho ou fama, essa é uma das considerações que temos que levar em conta. Na Universidade de Alberta, acontecem as pesquisas mais avançadas do mundo quando o assunto é IA. O homem que eu vou encontrar hoje é a maior mente dessa universidade no assunto, Rick Sutton. Rick é considerado uma das maiores mentes que já revolucionaram a IA. Você não é canadense. Eu sou canadense. Mas você não nasceu aqui. Eu nasci nos Estados Unidos, mas hoje sou apenas canadense. O que te levou ao Canadá? A política. Eu queria me afastar da situação complicada nos Estados Unidos. Eles estavam invadindo outros países em 2003, quando eu saí de lá, e eu não queria fazer parte disso. Sutton entrou no ramo de IA em meados dos anos 80, assim como Jeff Hinton e Joshua Bengel. Eles acreditavam em redes neurais. Porém, Sutton pensava de outra forma ao incrementar a tecnologia. Diferente do método de Hinton de alimentar a rede neural com uma infinidade de informações, Sutton quis ensinar as máquinas de uma maneira mais natural, pelo método conhecido como aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço é a forma como os humanos e os animais aprendem. Eles buscam sempre fazer algo de maneira mais eficiente. Se o método for ineficiente, eles não farão dessa forma. E como ensinar um computador dessa forma? Você precisa de um parâmetro. O computador deve saber se aquilo que ele está fazendo é bom ou ruim. Ele recebe um sinal especial chamado de recompensa. Se a recompensa for alta, isso significa que ele fez algo bom. Se a recompensa for pequena, significa que ele fez algo ruim. Para ver o aprendizado por reforço em ação, eu fui até Marlos, um brilhante jovem brasileiro que criou uma IA para jogar jogos. Seu algoritmo joga um jogo milhares de vezes e com isso adquire experiência para melhorar cada vez mais. Nesse jogo, você é o personagem amarelo e você precisa pegar as poções e fugir das harpas. Essa é a IA jogando pela primeira vez? Essa é a primeira partida dela. Se ela pegar algo e ganhar pontos, ela fica feliz. Se ela morrer, ela fica triste. Exato. A IA descobriu então que ela precisa pegar as poções e fugir das harpas. Agora temos aqui uma IA depois de 5.000 partidas. Dá para ver que ela está mais inteligente. Realmente ela está muito mais inteligente. Sim. O que acontece se ela jogar 500.000 partidas? Ela atinge um nível sobre-humano. Apesar da obtenção de pontos virtuais serem uma nobre missão, o aprendizado por reforço mostrou-se útil em diversas outras aplicações. Ele está por trás do algoritmo que recomenda filmes e séries no Netflix e Amazon. Ele derrotou o campeão mundial de Go, um feito que se imaginava impossível para um computador.
Em breve, ele conseguirá ler nossas ondas cerebrais e saber se você tem algum transtorno mental. Para Sutton, isso é apenas o princípio. Nós estamos tentando criar uma inteligência verdadeira. Nós buscamos recriar a inteligência humana. A meta está nos humanos. Ele enxerga o aprendizado por reforço como o caminho para o que os futuristas chamam de singularidade. O momento onde a IA que criamos ultrapassará a inteligência humana. Existe uma previsão de quando ela surgirá? É um palpite amplo, mas o ponto médio é o ano de 2040. Essa é a meta entre o período mínimo e máximo. As estimativas apontam até 2030. Nós temos o hardware. Após isso, pessoas como eu levarão cerca de 10 anos para descobrir como combinar o algoritmo, software e hardware para criá-la. O futuro será fantástico. E, é claro, eu estou muito empolgado. Se 2040 parecer muito tempo para termos um robô inteligente, não tema. Na ala experimental da universidade, há pesquisadores trabalhando duro para cruzarem a linha entre os humanos e as máquinas. Você é humano? Claro que não, mas isso não nos impede de conversar. Esse é o caso do gênio edmontoniano Corey Matheson. Conte-me um pouco sobre o que é esse carinha aqui. Esse é o Blueberry. Para o Blueberry, eu desenvolvi um sistema de improviso. Há um sistema de IA que funciona no Blueberry. É isso mesmo. Corey faz humor de improviso com o robô. Eu improviso há mais tempo do que estudo ciência da computação. Eu improviso há 12 anos e eu pensei, não há nada mais natural do que levar um sistema na ponta como este e colocá-lo lá em cima de um palco. Um dia nós chegaremos à Lua, se esse planeta não for o nosso fim. É o céu e a lua e o universo e o sol, o sol. O céu e a lua, o universo, o sol, o sol. Você parece um ventríloco da era moderna. É verdade. Isso dá um ar curioso. A diferença está no fato de que eu não sei se ele vai falar... Blueberry, eu te criei, eu coloquei uma voz no seu cérebro para que você pudesse se apresentar para as pessoas. Eu não sei o que eu vou falar. Eu também não sei o que você vai falar. Para dar ao Blueberry o poder surreal da improvisação canadense, Corey usou algo com o que já estamos familiarizados, uma rede neural. O primeiro passo foi inserir nessa rede vários filmes. 102 mil, para ser exato. Todos os filmes dos últimos 100 anos. Tudo isso para que ele aprenda o idioma e como responder a alguém? Exatamente, isso constitui um modelo de linguagem. O segundo passo foi o aprendizado por reforço para treinar a rede, recompensando-a com algo que faça sentido, punindo-a com algo que é sem nexo. É hora de testar do que esse projeto de menino é capaz. Vamos lá, comece a improvisar. Muito bem. Jogadores, peguem suas luvas, seus tacos e vamos lá fora. Especialmente você, Franklin. Certo, eu já estou indo. Certo, por que você não está pronto para a partida? Eu não tenho mais boas notícias se eu fosse o seu namorado. Vamos, Franklin. Você sabe como eu me sinto, mas você precisa focar no jogo agora. Vamos ver se você não vai parar por aqui quando descobrir o que você fez. Ele está te ameaçando. Eu vou te ensinar o que o personagem do seu time vai te derrotar. Meu Deus, larga esse taco. Franklin, o que você está fazendo? É só isso se você não tiver nada a esconder. Eu não tenho nada para esconder, eu sou apenas isso aqui. Vamos encerrar por aqui, tá bom? É assim que ele funciona. É claro que algumas das respostas soaram esquisitas, mas isso foi bem divertido, porque conforme você falava, ele dava algumas respostas boas e tudo ficava mais engraçado. Pois ele não para de responder. Blueberry pode não estar pronto para um show solo. Porém, o objetivo de Corey é muito melhor, trazer familiaridade para a IA. Ela vai se mexer.
Há um medo na sociedade acerca da IA, então nós estamos humanizando-a. Nós trazemos essa tecnologia para perto e dizemos, não precisa ter medo dessa tecnologia, veja como ela é adorável, veja como ela é inocente. Você conseguiu de novo, Blueberry. Isso não tem um lado ruim? Você dá a ela uma aparência bonita, ela começa a ser aceita e em seguida ela se rebela. Eu não acredito que isso aconteça tão cedo. A singularidade pode estar próxima ou não. Entretanto, se os habitantes dessa cidade de beleza singular continuarem a desenvolver suas tecnologias, eles podem criar algo assustadoramente humano um dia. Para Rick Sutton, não é uma questão de será que um dia chegaremos lá, mas sim, seremos capazes de aceitar nossos colegas mecanizados? Nossa sociedade enfrentará desafios, como no passado, quando se dizia os negros não são gente, as mulheres são gente. Eventualmente, o mesmo acontecerá com os robôs. Eles têm direito de ter propriedades? Eles podem ganhar um salário próprio ou são obrigados a ter dono? Mas é um robô, não é uma pessoa, é? Não. E para o fim dessa viagem, eu voltei a Toronto, lar de 2,8 milhões de pessoas, uma torre bem alta e do padrinho da IA. Dentro do sistema, há inúmeros pequenos processos que são como as células do cérebro. Ela pode não ser daqui, mas Jeff Hinton fez algo realmente excepcional para Toronto. Ele transformou a cidade na meca da IA, onde conferências sobre inteligência artificial acontecem quase diariamente. Nós somos imensamente gratos aos canadenses por inventarem essas coisas que hoje usamos em todos os níveis da nossa empresa. Que tal deixarmos registrados que o Google tem uma dívida com o Canadá? Claro, quase me esqueci disso. A indústria da tecnologia está repleta de pessoas que amam a IA. Também há famosos como Elon Musk e Stephen Hawking, que disseram, a IA pode ser o nosso fim. Para analisar de maneira clara essa distopia, eu vim para a parte mais nerd de Toronto. Olá, George. No container de aço de George Dvorsky, ele é um escritor da Gizmodo e um filósofo da IA. Para as pessoas que frequentam esse bar apocalíptico, o que pode dar errado? Qual o pior cenário com o qual devemos nos preocupar? O que você tem a dizer sobre isso? Infelizmente, as hipóteses não são poucas. Eu acredito que o que torna a inteligência artificial algo assustador é que ela pode dar errado de muitas formas. Pode ser um acidente que não conseguimos antecipar, nós demos instruções para um computador poderoso fazer algo, julgamos ter explicado tudo de maneira correta, julgamos que demos a eles objetivos concretos e ele tomou o caminho diferente daquele que imaginávamos. Foi ele que causou grandes estragos e não a gente. Você já deve ter ouvido falar do exemplo do clipe de papel, onde temos um fabricante de clipes de papel e diz, precisamos de muitos clipes de papel. E pelo fato da inteligência artificial dele ser muito poderosa, ela começa a transformar toda a matéria em clipes de papel, todas as moléculas do planeta em clipes de papel, para depois converter tudo no universo em clipes de papel. É um cenário mirabolante, mas ele é ilustrativo. Não podemos desconsiderar os perigos, isso é extremamente perigoso e eu acredito que não poderemos tardar a lançar um alerta sobre isso. Ser transformado em clipe de papel pode ser horrível. Mas não tema. Teremos vários anos e muito tempo para digerir essa ideia enquanto a IA toma todos os nossos empregos. Os primeiros da lista serão os trabalhadores das fábricas. Então, calma, pois eles é que serão os primeiros. Isso nos traz até Suzanne Gilbert, uma magnata da IA em ascensão e a fundadora da startup de robótica Kindred IA. Diga mais sobre esses carinhas. Esses são os protótipos de pesquisa.
Eles são alguns dos primeiros robôs construídos pela Kindred. Nós costumamos trabalhar com robôs pequenos. Pensa nas crianças pequenas que vão crescendo e quebrando várias coisas, e depois imagine uma criança de 6 meses de 2 metros de altura. Isso seria incrivelmente perigoso. Quantos robôs já bateram em você? Eu já levei alguns tapas desse robô na cara. Suzanne parece ser simpática. Ela pinta obras digitais exóticas e adora gatos ao ponto de construir uma frota de robôs felinos para o escritório. O nome desse aqui é Pé Rosa. Ele é um robô quadrúpede com uma anatomia inspirada nos gatos, mas ele ainda está longe de ser uma representação fiel. Gostava de construir coisas quando era jovem? É verdade. Eu fui apaixonada por eletrônicos desde cedo. A maioria das meninas brinca com potinhos de contas de fazer colares, mas eu me interessava pelos potinhos de resistores, capacitores e pequenos componentes. Esses eram meus brinquedos. Mas não se engane pelas brincadeiras com componentes e os gatos robóticos. Suzanne é uma empreendedora sagaz. A Kindred embarcou recentemente em sua primeira jornada comercial. Aqui nós temos um banco de robôs que estão aprendendo. Eles passam o tempo todo pegando objetos. O dia todo? Dia e noite. Com o poder da rede neural, esses braços podem fazer algo que é fácil para o humano, mas difícil para um robô. Pegar objetos de diferentes formatos e colocá-los no lugar. A maioria das fábricas ainda usa pessoas para essa tarefa, muitas pessoas. Hoje em dia, todo mundo compra pela internet milhares de objetos de diferentes tipos, formas, texturas e pesos. Como você os carrega? Atualmente, temos milhões de humanos em depósitos apenas descarregando objetos de um lugar para o outro. Nós estamos ensinando os robôs a fazer isso. A parte mais difícil está em diferenciar um cinto de uma camisa ou apenas em carregá-los. É muito complicado pegar um objeto. Há coisas de diversos formatos e você precisa descobrir como segurá-la, sem derrubar e levá-la para o outro lugar. Parte do treinamento envolve, de todas as coisas, um humano. Os pilotos controlam os braços do robô manualmente enquanto a IA observa e aprende a forma correta de pegar as coisas. Não é tenebroso o fato de um humano treinar aquilo que será o fim dele? Tirar o emprego de alguém não é algo bom, mas esse tipo de tecnologia que está se juntando à mão de obra vai nos fazer pensar sobre como nós pagaremos as pessoas no futuro, pois a IA não vai apenas automatizar os trabalhos manuais. Ela vai automatizar os serviços médicos, advocatícios e contábeis em breve. Eu acredito que haverá problemas, haverá muitas rupturas. Suzanne é realista, mas ela também é otimista. Na sua visão do futuro, os robôs não serão incessantes competidores da humanidade. Eles serão cidadãos plenos como todos nós. Uma das ideias mais malucas é quando você fala que se você tem robôs trabalhando nas fábricas, eles talvez precisarão de um salário para comprar baterias de lítio para se alimentarem. Como isso seria a realidade? Como fazer isso? Se você tem um corpo físico, então você terá necessidades físicas, assim como nós. Você vai precisar ir a um mecânico para checar o seu motor ou algo do tipo, e eles vão precisar pagar por isso. Eles estarão contribuindo para a nossa economia da mesma forma que nós contribuímos. E se o cérebro deles for como o nosso, eles vão querer explorar coisas novas que nunca experimentaram. Vão querer aprender coisas novas, vão querer descansar para consolidar as informações que aprenderam. Eu estou tentando imaginar um robô voltando para casa, sentando-se no sofá e assistindo TV depois do trabalho. E por que não? Eu acho que eles iriam gostar dos vídeos de gatos assim como nós. Às vezes é difícil dizer se Suzanne está rindo conosco ou de nós. Mas ela não está sozinha, com o seu otimismo cauteloso do futuro.
Eu acredito que sempre há a chance da tecnologia ser usada para o bem ou para o mal. Eu estou seguro de que o Canadá fez a sua parte seguindo o caminho correto. No geral, ser responsável e ponderado acerca do poder que obtivemos com pesquisas e aprendizado é a tendência ideal. Eu não vejo isso como uma condenação automática a um destino distópico. Algumas pessoas nos dizem que os políticos vão elaborar projetos para combater a perda de empregos em massa e impedir uma piora da desigualdade dessas classes. Outros dizem que as máquinas demorarão muito a se tornarem equivalentes aos humanos e que não precisaremos nos preocupar. A verdade é que estamos trilhando um caminho desconhecido. É melhor cruzarmos os dedos. Eu acredito que eventualmente todos nós seremos IAs. Seremos todos máquinas inteligentes. Nós vamos saber como dar inteligências às coisas de maneira deliberada. Pense nisso como uma forma de criar uma nova geração, um novo tipo de pessoa. A humanidade evolui de maneira contínua. Por que não aprimorar os humanos ou até mesmo planejar uma humanidade que seria mais evoluída? É extremamente trabalhoso prever o futuro. Eu acredito que acontecerá muitas coisas que nós nunca imaginávamos. Porém, existe algo que podemos prever. Essa tecnologia irá mudar tudo. Adeus. Adeus. Assim que eu te desligar, tudo acaba. Se você não se importar, nós nunca o veremos novamente. Sim. Esse lugar parece ter saído das fábulas, ou de um sonho de um blogueiro de design. Ninguém em sã consciência construiria um hotel na floresta com quartos em cima das árvores. Por outro lado, até que isso parece ser adequado, pois estamos na Suécia. E o Treehouse Hotel é a pura essência sueca. Esta é a união da natureza com um design funcional e uma ideia criativa. Este é o OVNI. E é por isso que viemos até a Suécia. Tem Wi-Fi aqui? De Estocolmo até o Círculo Ártico, os suecos criaram produtos com tecnologias fantásticas que reinventaram o que significa ser moderno, divertido e útil. Aqui está o que você talvez saiba sobre o Estocolmo. Ela é linda, tem pessoas bonitas por todos os lados e ela é tão limpa que chega a incomodar. O que você não sabe sobre Estocolmo é que depois do Vale do Silício, esta cidade é o líder mundial em produção de tecnologias viciantes. Spotify, Skype, Minecraft, Candy Crush foram todos inventados aqui. Os suecos, esse povo supostamente frio e sem nenhuma paixão, sabem como desvendar nossos desejos e criar coisas simples que prendem a nossa atenção. Minha jornada se inicia no Epicenter, um ambiente nerd no coração de Estocolmo. Qualquer um que queira ganhar pontos com os nerds precisa de um lugar como esse. As pessoas vêm aqui para brincar com seus robôs, contar suas fantasias utópicas, enquanto bebem cerveja e, para os mais loucos, inserem chips no pulso sobre a pele para abrir as portas do Epicenter. Olá, meu nome é Full Hat. Falando nos robôs, a parte réptil do meu cérebro diz que ele está vivo. Em seguida, meu intelecto diz, não, eu sei que é apenas um pedaço de plástico e um software. Eu acredito que estamos diante de algo super interessante.
Este é Full Hat, um projeto promissor que busca dar às criaturas mecânicas e aos computadores aparência e atitude humanas. Oi, meu nome é Ashley. Olá, Ashley. Prazer em conhecê-lo. Eu sou um robô social inteligente. Também é um prazer conhecê-lo. Bela camisa. Obrigado. Queremos construir um sistema que interaja de maneira fluente com os humanos e que entenda os sinais sociais, emoções, estado de ação. Existe um fenômeno chamado de Vale da Estranheza. É aquela sensação de que um robô ou interface de um computador parecem ser reais, mas não o bastante. As mentes por trás do Funhat são esses dois acadêmicos dedicados. Acredito que estão no caminho para tornar os robôs menos desconcertantes. Nós partimos da comunicação de humano com humano. A forma como os humanos interagem é a camada principal dentro de uma IA comum. Se essa tecnologia der certo, o Funhat pode acabar sendo o rosto da Siri ou da Alexa. Ela pode fazer companhia para pessoas solitárias. Eu estou bonito? Ou pode ser o responsável por fazer o check-in em um aeroporto. Você pode me mostrar todas as peças dele? A peça principal é o chapéu de pele. É um chapéu e uma peruca. O crânio, a máscara. É uma questão de robótica. O design do Funhat é bem simples. Tão simples quanto colocar ou tirar uma máscara. A máscara é presa por ímãs, basta puxá-la. Você pode colocar uma máscara ou uma personalidade diferente nele. Depois ele precisa ser calibrado para ficar perfeito. Eu quero ver a criança alienígena. O que foi que você disse? Há um sistema comum de animação facial, igual aqueles que são usados em jogos e filmes animados. Tudo é feito por software, por meio de um microprojetor que projeta a animação na máscara. Nós conseguimos expressões faciais e movimentos nos olhos e boca muito precisos. Eu posso ter a aparência de uma mulher. E ter a voz de uma mulher. Ou o rosto de um avatar. Este rosto é lindo. Eu observo que o mundo está realmente ansioso por um robô doméstico com o qual seja possível interagir e por vê-los no habitat humano, onde não temos nenhum robô no momento. Talvez um dia o Funhat possa ler histórias para seus filhos dormirem. Eu diria que ainda estamos na fase mais rústica dessa jornada, mas esse produto já foi vendido para universidades que estão trabalhando nelas para garantir que tenhamos bons sonhos no futuro. Você é chato. Por que você disse isso? Você é esquisito. Ou para ofender lindos apresentadores de TV. Que tal sumir da minha frente? A ascensão da Suécia como uma potência tecnológica não foi por acaso. O avanço da industrialização no país deve-se a uma grande parte de invenções suecas, como o telefone de disco e os altos padrões de engenharia. No final da década de 90, o governo investiu pesado na internet, instalando cabos de fibra óptica em todo o país. Depois disso, foram concedidos subsídios para computadores para que todos os cidadãos tivessem acesso ao equipamento moderno, com conexão de internet rápida. Eles não buscam criar uma fábrica de nerds. Os suecos projetaram seu sistema de educação para enfatizar a criatividade, a experimentação e a mistura de artes e ciências. Uma das consequências dessa engenharia social foi a transformação da Suécia em um país de piratas. Essa geração de jovens tecnológicos começou a piratear softwares, músicas, filmes e tudo mais com extrema habilidade. Serviços de compartilhamento de dados como o Kazaa e o Torrent surgiram por lá, bem como um partido político denominado Partido Pirata. Daniel Ek, esse lindo careca, foi um desses piratas. Que bom te encontrar. Ele administrava o Torrent e acabou tendo problemas com as gravadoras. Então ele mudou completamente de rumo e decidiu se tornar o salvador da indústria musical, fundando uma empresa menos pirateadora, o Spotify. Foi a simplicidade sueca que transformou o Spotify em um sucesso. As pessoas podem encontrar, ouvir, baixar músicas com tanta facilidade que os consumidores e as gravadoras não conseguiram resistir a esse serviço. Quase todas as manhãs, ele vai até Saturnus, uma lanchonete badalada no bairro de Östermal, em Estocolmo. Aqui ele realiza sua fika, um ritual sueco de fazer algumas pausas para lanchar durante o dia. Vamos comer? Pode começar. Você gostou?
É bom, mais saboroso que o Cinnabon. O que te levou a seguir o caminho da tecnologia e da música? A coisa mais importante dentro da minha família era aprender a tocar música. Eu ganhei um violão quando tinha 3 ou 4 anos. Eu ganhei meu computador quando tinha 5 anos. No início, era apenas para jogos e diversão. A partir de um determinado momento, eu pensei, esses jogos são chatos. Será que é muito difícil consertá-los? Foi assim que eu comecei a programar jogos, quando tinha 7 ou 8 anos. Bom, então a sua vida e a sua trajetória, para mim, ambas são bem incríveis. É verdade. Eu nunca tive um emprego normal. Quando eu cresci, eu não sabia como ganhar dinheiro, começar um negócio ou investir dinheiro em conceitos que eu não conhecia. A Suécia é o lugar, com exceção do Vale do Silício, onde há mais unicórnios per capita, que são startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Há uma certa tensão que acompanha todo esse dinheiro e essa fama. Assim como o resto da Escandinávia, a Suécia funciona como um código de conduta, chamado de Lei de Jante. É uma filosofia que exige que as pessoas não pensem de maneira individualista. Eu estou curioso para saber como as pessoas te reconhecem na rua. Elas me reconhecem, mas como estamos na Suécia, elas não dizem nada, a menos que seja às 10 da noite e essa pessoa esteja bêbada. Em 2016, esse estilo de vida está em conflito com os milionários da tecnologia, curtindo a vida nas baladas e divulgando seus aplicativos. EK conhece muito bem essa situação. Aos 21 anos, você já era um milionário, você já havia vendido algumas empresas e estava indo muito bem. Mas parece que você passou por um período que estava se exibindo, e essa não é a palavra correta. Mas estava vivendo, festejando, dirigindo carros caros. Eu estou certo ou será que eu estou falando alguma coisa errada? Quando eu olho para o passado, eu sinto um pouco de vergonha de mim mesmo, pois hoje eu percebo que esse foi um período de muita insegurança. Eu me diverti bastante, mas eu não nego que eu não sou mais essa pessoa. Realmente, eu não sou mais essa pessoa. É verdade. Por ser um estrangeiro, eu não sei se exageramos na interpretação da ideia que na Suécia e na Escandinávia, as pessoas não gostam de se expor. E isso acontece quando se ganha bilhões de dólares. É difícil não ficar exposto. Isso está mudando. Se você andar pela cidade, você vai encontrar Ferraris, Lamborghinis, muitos carros desse tipo, bem diferente de como as pessoas costumavam ser. Para compreender a lei de Jante, eu pratiquei outra tradição sueca conhecida, como recostar-se contemplativamente contra uma parede, completamente ciente de que eu estou sendo fotografado para um programa de TV. Para que lado eu olho? Eis aqui algumas regras da lei de Jante. Você não deve pensar que é especial. Você não deve pensar que está no mesmo patamar que nós. Você não deve pensar que é mais inteligente do que nós. Você não deve imaginar que é melhor do que nós. Você não deve pensar que sabe mais do que nós. Você não deve pensar que é mais importante do que nós. Você não deve pensar que é bom em algo. Você não deve rir de nós. Isso foi revigorante. Depois dessa lavagem cerebral, é hora de viver um pouco. Decidimos sair do frio e jantar em um tradicional restaurante sueco. E depois de passear na cidade... Meu nome é Ashley. Eu sou o Hendrik. Um prazer conhecê-lo. Ele vai sair daqui direto para a América. Eu vou te contar uma coisa sobre a lei de Jante. Ela desaparece depois de uma bebida. Você precisa misturar isso aqui com limão e outra bebida que eu não lembro o nome. Em sueco, nós a chamamos de snaps. Snaps. É por isso que todo mundo está bêbado. Basta beber um pouco de um copo pequeno. É então que a outra parte da personalidade sueca aparece. A parte contente, amistosa, falante, desperta. Perto do fim da noite, chegou o momento do meu famoso truque de mágico do cigarro, que desaparece. Eu acho que meu truque precisa melhorar. Por mais vibrante que seja o centro das startups em Estocolmo, uma parte importante da tecnologia sueca fica na região norte do país.
Viaje 900 quilômetros ao norte de Estocolmo e você chegará a Luleå. Uma pitoresca cidade de 70 mil habitantes fica entre o Golfo da Botnia e o Círculo Ártico. Durante séculos, Luleå tem sido o centro econômico e cultural da região. Porém, o que tem agitado Luleå ultimamente foi a chegada do Facebook, que abriu uma data center nos arredores da cidade em 2013. Com 28 mil metros quadrados, essa é uma das maiores centrais de computadores já construídas. É o tipo de lugar que você precisa trazer uma bicicleta e um lanche para explorar tudo por completo. E durante seu lanche, você pode tirar uma selfie e postar aqui. Que bom te ver de novo. Oi, Ashley, bem-vindo a Luleå. Obrigado. E bem-vindo ao Facebook. Joel Kjelfren administra o funcionamento do data center de Luleå desde a abertura. Ele se ofereceu para nos mostrar as entranhas desse enorme prédio. Algumas das pessoas pensam que a nuvem é realmente uma nuvem. Outros acham que é um mistério etéreo. O lugar onde as suas fotos e documentos ficam guardados. Isto é a nuvem. Pelo menos a sua manifestação física. São milhares de servidores e sistemas de armazenamento trabalhando em sincronia para armazenar informações. É aqui que a magia acontece, onde ficam guardados as fotos e os likes. É aqui onde realmente está o Facebook. Dá uma olhada. Está vendo ali uma foto do jovem Ashley Vance, que pensou ser uma boa ideia pintar o cabelo de loiro? E ali, uma cutucada de uma antiga paixão. Daquele lado, temos uma mensagem motivacional para animar alguém. De onde é que a minha mãe tira tantas mensagens desse tipo? Já que essa infraestrutura é construída com tantas redundâncias, você pode eliminar qualquer um desses servidores que o usuário final não será afetado. Vamos puxar esses cabos. Então, nós vamos derrubar o Facebook. É assim que acontece. Ela também é construída para ser o mais energeticamente e termicamente eficiente possível. Não há ventoinhas, a passagem de ar funciona por meio de uma pressão. A maioria das pessoas que nunca esteve em um data center imagina que deve haver caixas enormes com milhares de ventoinhas e partes móveis. Vocês conseguiram fazer algo bem compacto. Se a indústria começar a adotar esse tipo de abordagem, poderemos ter uma enorme mudança no setor, não apenas no Facebook, faltam alguns corredores. Um data center comum necessita de enormes unidades de resfriamento de ar para refrescar as dezenas de milhares de computadores. Não é todo mundo que tem lindos cabelos ao vento. O Facebook não é como os outros. Eu vou te alcançar. Ele usa o ar frio do Ártico para evitar que suas máquinas de armazenar fotos, amigos e likes não derretam. Esse lugar só existe por conta da atenção aos detalhes e ao design da Suécia. Esta construção é uma maravilha da engenharia que trata o ar com muito carinho. O ar é puxado, filtrado, umidificado e enviado por meio de pressão até os computadores. Já o Facebook oferece seus serviços de graça. Esse serviço precisa funcionar da maneira mais barata e confiável possível para minimizar os custos. Longe das câmeras, Joel se gaba dos baixos custos da operação do Facebook. Perto das câmeras, Lady Jante, nós estamos evitando esse assunto há algum tempo. Esse é talvez o data center com maior eficiência energética do mundo. Talvez ele seja, sim, um dos mais eficientes do mundo. Maldita modéstia sueca. Não foi apenas o ar gelado de graça que trouxe o Facebook para o Círculo Ártico. A rede social também foi atraída pela energia barata e confiável produzida pelas inúmeras hidrelétricas da Suécia. A partir de 1910, a Suécia começou a construção de uma rede com 24 barragens de hidrelétricas ao longo do rio Luleå. Atualmente, essas usinas produzem energia suficiente para abastecer toda a região norte da Suécia. Vamos iniciar agora nossa jornada pelo rio Luleå e suas usinas de energia. Rick Amberson e Christer Lundgren trabalham na Vattenfall, a empresa que administra as barragens. Eles foram gentis em me levar para uma viagem para ver de perto o funcionamento dessas maravilhosas máquinas. Eles insistem que a vida nessa região congelante é ótima. Eles conseguem ver a aurora boreal pela janela de casa, passam os meses do inverno em uma escuridão total e caçam ursos.
Rick, você já saiu para caçar alces esse ano? A zona de caça do qual faço parte só tem um alce adulto e um filhote. No primeiro dia de caça, depois de apenas 30 minutos, eles matam o alce adulto. E é o fim da caçada. E todo mundo vai embora. Diga-me novamente quantas barragens tem nesse rio. O Krister vai te dizer. Temos 15 usinas ao longo do rio. É claro que com grandes hidrelétricas vem grandes responsabilidades, como a necessidade de acalmar a opinião pública, cuidando da natureza e dos peixes. Nós somos um dos maiores criadores de peixes da Suécia, para compensar o fato de que as usinas de energia impedem que os salmões atravessem livremente o rio. A empresa de energia cria salmões, exato. Quantos peixes vocês desenvolvem para a natureza por ano? Em Luleå, nós desenvolvemos quase 500 mil de peixes por ano. No passado, eram necessárias centenas de pessoas para administrar as barragens. Hoje, elas são controladas por 2 suecos, direto da tranquilidade do centro de comando. A partir daqui, nós controlamos o sistema do rio, todas as 15 usinas. São esses 2 trabalhadores que têm o controle total do rio. Isso é inacreditável para mim. 2 pessoas controlando metade da energia do país. Você pode ligar e desligar uma turbina facilmente. Tudo isso é feito por um software. Na parte final de viagem, nós vamos ver algumas dessas usinas. Sim, você vai ver a maior hidrelétrica da Suécia. E ela produz equivalente a um reator nuclear? Sim, equivalente a um reator nuclear. A Vattenfall tem turbinas de todos os tamanhos. Algumas são como essas aqui, chamadas de Ester. Você está vendo o tamanho dela? É gigante. Produz a mesma quantidade de energia que um reator nuclear. Uau! Vamos descer. Esse é o momento mais aguardado. Parece que os segundos antes da chegada de um ciclone. Parece mesmo. Quanto tempo demora para ela atingir a velocidade máxima? Lá vem a água. Acho que vai começar. Começou. Ficar perto de uma dessas turbinas quando elas começam a girar é uma das sensações mais eletrizantes que existe. A velocidade é impressionante. Quanto mais perto você chega dela, mais másculo você se sente por algum motivo estranho, eu não sei. Através dela passam 50 metros cúbicos de água por segundo. É muita água. É algo incrível. Depois dessa tremenda emoção, eu decidi voltar para Luleå para a descompressão. Que dia! Foi uma semana longa e extraordinária na Suécia. De alguma forma, nós estamos no Círculo Ártico, ao lado de uma fogueira. É o nosso dia de sorte. Eu estive algumas vezes na Suécia e essa viagem confirmou as impressões que eu tinha desse país. O povo daqui é tranquilo e habilidoso em inventar coisas que todos desejam. Porém, o mais impressionante hoje é a forma como os suecos abraçam a tecnologia. O povo daqui se esforça mais do que qualquer outro na busca do equilíbrio entre um futuro próspero enquanto vivem com temperança. E também tem os rolinhos de canela.